no mesmo formato que fizemos a vez passada, né? E aí nós vamos iniciar a nossa... Deixa a prece do meu pai. A nossa dia de hoje. E eu vou fazer a prece após a leitura preparatória, que é justamente a leitura que vai servir de base para o estudo também. Leitura de hoje, né? No Fonte Viva. Então, seu Vanso, por gentileza, nos conduz em oração nesse instante para a gente conseguir fazer esse nosso estudo de hoje, né? Já agradecendo a presença de todos. Tá com a o senhor, leitura é primeiro? Eu vou fazer a leitura. O senhor vai fazer a prece inicial igual se estivéssemos no nosso centro. Pois é. Vamos fazer a leitura. A leitura, então, está no... Só um minuto. Ela é do Fonte Viva. Essa é do livro. É o capítulo 104, que costumo falar que é a nossa lição 104 desse livro, né, na mediunidade de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Diante da Multidão. E tem como texto evangélico, Mateus 5:1. Vendo as turmas, subiu ao monte. E agora a leitura. Diante da multidão. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos expõem-lhes as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores, envenenando-lhe a alma e arrojam-na ao despeadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matador. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem, confundem o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação dos efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem, prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. E é imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxilia a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Emmanuel. Desculpa, me lembrando aqui,
Ela me induziu o erro, mas tá tudo certo. Eu te induzi o erro. Era o auxílio eficiente. Mas vai como leitura preparatória que eu li. Mas o texto, ele está muito parecido. Graças a Deus. Dos dois livros, ele tá ampliando a visão, mas a essência, ela é a mesma, tá? Eu comparei aqui você falando e olhei aqui também no texto, tá praticamente idêntico com algumas particularidades, inclusive até a citação de Mateus. Que bom, então comprova, então comprova a capacidade de coordenação do Emanuel. Olha aí. Verdade. A ordem. Verdade. Então vamos continuar. Silvano, então faz a prece aí, depois a gente faz a leitura de novo, depois do auxílio eficiente, né? Que vai servir também para a gente. Liga o microfone, Silvano. Oh. Tá ligado. Obrigado. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento às esferas superiores para pedir ao Pai esse auxílio eficiente para nós e de nós para os outros. Ó Eterno, neste momento, Senhor, humildemente, invocamos a Ti no intuito, Senhor, de recebermos a ajuda do alto para compreendermos a lição maravilhosa que nós intitulamos, temos como título Auxílio Eficiente. Que nossa mente possa se abrir, os nossos ouvidos estarem prontos para ouvirmos e a visão aberta para enxergarmos como ser um auxílio eficiente para o nosso próximo. Contamos com a presença do nosso irmão Tiago, que vai direcionar para nós esse estudo, e mais a participação de Beato Miri e de tantos quanto depois sintonizem essa transmissão. Sabemos, Senhor, da importância de difundir a doutrina, porque ela vem trazendo a cada um essa luz maravilhosa, a luz que ilumina o nosso caminho, como nós aprendemos no Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E sabemos que a palavra do Senhor é toda aquela que vem do alto. Ajuda-nos, pois, Senhor, na presença dos nossos mentores, dos nossos amigos, dos nossos parentes que sintonizam conosco este momento. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. O som está desligado, Beato. Então vamos fazer o seguinte, eu pedi para a Miriam ler o auxílio eficiente, logo em seguida eu abro a palavra para o Tiago Freires, para a gente começar o nosso estudo, e depois a gente faz algumas observações aí, cada um, né? Sobre o tema. Vamos junto. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca os ensinava. Isso está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal, nela procura o filão de lucros exorbitante.
O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar um monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele. Começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafiava os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, emite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Isso está no capítulo 17 do livro Vinho de Luz. Emmanuel. Bom. Então, Tiago, está aberta aí a palavra para você iniciar aí para a gente, né, o estudo de hoje. Novamente, a gente gostaria de agradecer profundamente essa oportunidade e junto com os amigos, né, da página, do grupo, em comum aspecto, a gente brisar pelo nosso progresso. Então, a gente percebe algo muito importante aí, você vê, Beato, que as mensagens elas vão se intercalando, sedimentando um manual, né, de conduta, um manual de referência, né, em todos os aspectos. Veja bem, o que você fez a primeira leitura do livro, né, do Fonte Viva, ele descreve todo o processo que nós estamos passando hoje no Brasil. O problema da política, da justiça, da inversão de valores, que tenta confundir a multidão, né, levando uma falsa justiça aos criminosos. Hoje a gente vê muito bem isso na política. A gente vê também inúmeras pessoas enriquecendo, sem pudor, se distanciando da multidão. Olha como que é profundo, como que Emmanuel vai trabalhando isso. E a gente vê também uma escalada na sociedade, que ele vai falar também no terceiro ponto ali, quando o indivíduo ele sai da linha da pobreza ou do sofrimento e ainda adiciona um sofrimento, se distanciando daqueles que sofrem, principalmente quando o indivíduo sai daquela mesma situação em que ele passou. Eu costumo dizer que aquele que já sofreu pela falta de pão, ele não tem o direito de ficar parado se hoje ele tem alimento em casa, porque ele conheceu o que é sofrer pela falta do pão. Se ele sofreu pela doença, ele também sabe o que é passar pela doença, estar no hospital. Então também não tem o direito de estar na paralisia, de deixar de socorrer o outro. Se ele entrou na linha do conhecimento, como diz Emmanuel, da inteligência, ele também não tem o direito de se afastar daqueles que estão na linha da ignorância. Normalmente, quando nós viramos, né, o disco, ou passamos pelo sofrimento, ou passamos pela ignorância, ou passamos pela aflição, nós não queremos mais lidar com aquele problema.
Porque aquele problema no exterior, ele reflete também uma dor que está no nosso interior. Aqueles que passaram pela dor, compreenderam a dor, sentiram a dor, eles vão seguindo o exemplo de Jesus Cristo, isso em todos os aspectos. Aquele que compreendeu a pobreza, sentiu no mais alto grau a prova, quando ele sai da pobreza e entra na riqueza, ele não abandona aqueles que estão pobres. Quando aquele que compreendeu isso, e nós vemos isso em inúmeros exemplos. Nós temos hoje grandes empresários que são bilionários, que moram nos Estados Unidos e continuam investindo no Brasil, porque sentiram a dor de pegar um ônibus 4 horas da manhã, sofreram de violência, tiveram escassez. Aqueles que passaram pela ignorância intelectual, que entraram numa faculdade e foram diplomados, e sabem o que é não ter uma oportunidade, porque é uma prova, normalmente eles voltam para a sua origem, desenvolvendo projetos sociais. Aqueles que passaram pela injustiça, que entraram na linha do direito e sabem o que é ser injustiçado no mundo, eles voltam para então lutar por aqueles que estão injustiçados. Vejamos que aí há vários parâmetros de compreensão com Cristo. Então, aqueles que passaram pela dor e amenizam a dor do outro, eles se aproximaram de Jesus. Aqueles que passaram fome e continuam a doar de si mesmo para amenizar a dor do outro que está sem alimento no estômago, eles se aproximaram do Cristo. Aqueles que mergulharam na cultura que não tinham e que voltaram para suas origens, disseminando projetos sem aguardar situações que propiciam a essa realidade, se aproximaram do Cristo. Mas o que nós vemos é que quando o indivíduo, então, se encontra nessa situação de aflição, seja ela quaisquer, e ele sai daquele posicionamento e angaria uma escada superior, se podemos assim dizer, eles se afastam da multidão. E a mensagem, ela vai mergulhando no problema social, no problema cultural, no problema religioso, no problema da comunidade, e vai fazendo uma junção. Haja vista de que Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele traz uma proposta psicológica profunda. Na parte introdutória desse livro, eu fiz praticamente 1 ano em cima de uma página que Emmanuel descreve no livro Vinha de Luz. Só na parte introdutória, veja bem, o conteúdo que tem nessa parte introdutória. E ele vai abrindo assim, nos dizendo o seguinte, que nós vivemos de alimentos espirituais. E ele faz uma análise psicológica disso. E ele faz uma referência no mundo físico, dizendo que a abelha alimenta-se da flor e os abutres se alimentam dos detritos do chão. E o homem se alimenta de emoções. Olha, que fantástico essa análise. Então, ao longo do tempo, nós nos acostumamos a se alimentar de emoções que vai de acordo com o texto também. Então, o indivíduo que enriquece e que precisa ter um lucro exacerbado, espoliando a pobreza social, ele se alimenta desse absurdo. Então, ele é o abutre e não terá paz. O indivíduo que se reveste de uma toga, soltando os seus pares, ele vai se alimentando da corrupção. E olha que cega tanto essa realidade que o que nós vemos, por exemplo, na estrutura política do Brasil, a gente pergunta assim, como esses homens parecem que estão cegos? Porque nós, o povo,
estamos enxergando essas injustiças. Como nós vemos hoje na França, querendo liberar o aborto. Veja bem. Como nós vemos também, travestido de sua justiça social hoje, tramitando dentro do nosso Congresso, daqueles que estão à frente da justiça, pautas também para essa realidade. Relativizando também o crime. Haja vista que para nós espíritas, precisamos trazer uma referência em torno disso. Pegando, por exemplo, o céu e o inferno. Quando o próprio Kardec vai nos trazer 33 códigos penais da vida futura. E aí, o que Emmanuel quer dizer no livro Vinha de Luz? É preciso que a gente acostume e condicione as nossas regiões cerebrais, psíquicas, perispirituais, com alimentos que vêm do universo ofertado por Deus. Então ele nos diz, nós nos acostumamos a se alimentar da tristeza, se alimentar da depressão, se alimentar da violência, se alimentar da corrupção, se alimentar dos maus livros, e podemos hoje aqui acrescentar dos maus vídeos, dos maus compartilhamentos, da perca de tempo. Nós nos alimentamos da inércia, da preguiça. E aí no texto, no final, isso é 1930, ele está nos dizendo que é preciso que a gente brilhe. Ou seja, ele vai relatando aqui nesse auxílio eficiente que nós estaremos nesses lugares. Ou seja, haverá espírita lá dentro da justiça. Haverá espíritos que estarão no Congresso. Nós temos isso. Haverá espíritas na academia, cristãos na academia científica, na academia do educandário, das crianças, dos jovens e das faculdades. Haverá espíritas no campo do empresariado. Então é preciso que a gente faculte esse auxílio eficiente. E é óbvio, tendo referência em Jesus Cristo. Então é preciso que eu vista a toga na visão de justiça com Jesus. É preciso que eu vista no meu empreendimento com a roupagem do Cristo. É preciso que eu vista a minha farda com a visão cristã. É preciso que eu vista a minha roupagem como cidadão de onde eu vivo com a roupagem cristã, facultando dentro dessa vivência social o progresso. Por quê? Se fizermos referência aqui a Mateus, nós vemos que Jesus Cristo ele estava no meio da multidão. Veja que a situação ela é tão oportuna que os próprios espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que saberia dessa nossa condição do atavismo religioso. O que é o atavismo religioso? São as nossas lembranças das nossas experiências nas diversas outras religiões. Então, o indivíduo ele não tem vícios exteriores, então ele nega a convivência com aqueles que têm. Olha aí o problema. Porque, vejamos, no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo lá belíssimo escrito assim: o homem no mundo. E na sociedade, da mesma forma, a lei de sociedade. Nós não estamos querendo dizer que nós precisamos fazer, por conveniência, por uma aceitação na sociedade, uma convivência com maus pendores. Não é isso. Mas como o progresso vai vir? Acreditando que nós somos iluminados, ficando restrito às nossas casas espíritas, às nossas igrejas, aos nossos templos, não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Olha a referência que ele nos diz em Mateus 5:2. E olha a referência do outro texto também em Fonte Viva. Está vendo como é que as coisas estão se encaixando? Isso não foi um erro aí.
né? A gente acha que é um erro, né? A gente percebe o encaixe. Como é que Chico poderia ter essa capacidade? Porque os livros são psicografados em tempos diferentes. Olha, a mensagem ela se encaixa. E aonde nós vamos realizar esse progresso? No mundo. Então, vejamos. A própria necessidade da convivência com o mundo faculta em nós o progresso e também facultará o progresso da sociedade. Porque, segundo a visão junguiana, Carlos Gustav Jung, discípulo de Freud, olha só que interessante. Nenhuma nação honesta terá governantes corruptos. Que equivale a dizer o seguinte: pelas nossas vibrações, vejamos como é que vai se encaixar. Vocês viram que eu fiz referência do Emmanuel na lição inicial? Na parte introdutória do livro Vinha de Luz? Vibrações. Se alimentamos de vibrações. Embora a gente não queira comentar sobre questão política, mas está inserido junto. O Brasil clamou por uma nova ordem, porque nós cansamos da corrupção. Se cada um de nós hoje for procurar algum serviço ou uma conversa com algum amigo, a gente está deixando o jeitinho brasileiro para lá. Quantas pessoas nós temos encontrado depois dessa dor que a gente tem passado de corrupção, que são o Brasil inteiro, nenhuma classe política, Brasil inteiro específica. Brasil inteiro. Nós sofremos pela corrupção. Nós cansamos da corrupção. Porque ao longo da nossa cultura, nós nos alimentamos das coisas erradas, das coisas fáceis, dá um jeitinho ali, dá um jeitinho lá. Em essência, nós sofremos com isso. Mas diz Emmanuel, precisamos cansar dessas vibrações. Lembramos dos abutres, nós cansamos. E aí nós temos um esforço agora de recomeçar. E aonde nós vamos recomeçar, vejamos o auxílio eficiente, sendo e exercendo a honestidade aonde estivermos. Na multidão. E olha que a coisa ela vai se encaixando, porque se pegarmos uma leitura de obras póstumas, por exemplo, do Espírito Duplantier, eu não me canso de relacionar esse pedaço, que ele é muito importante. Ela vai nos falar de 3 leis de mudanças na sociedade. E é importante avaliar isso. Ela fala que nós somos regidos por 3 aspectos dentro de uma lei universal. Você com você mesmo. Então, ou seja, é preciso que você auxilie a sua individualidade a ser uma individualidade melhor. E como é que nós vamos auxiliar essa nossa individualidade? Facultando em nós o progresso para um destino melhor. Olha, você quer ter um casamento mais feliz? Faculte agora no seu casamento essa realidade. Você quer ter melhores filhos? Faculte na educação dos seus filhos agora essa realidade. Você quer ter melhores pais? Renove as suas relações com os seus pais. Por que eu estou falando isso? Porque Duplantier vai nos falar da relação primordial. Você com você mesmo e depois você com a família. Você quer ter um corpo melhor para as próximas encarnações e nessa? O que você precisa fazer? Estudar alimentos. Estudar nutrição. O corpo não suporta mais gordura, não é? Não suporta mais alimentos industrializados que nós já sabemos que faz mal. Então nós estamos minimizando, se alimentando melhor. Por isso que nós estamos tendo o quê? Longevitude. O que as pessoas desencarnavam com 30, 40, 50 anos, as pessoas estão passando 100. E o mundo de regeneração entra aí, longevitude existencial. E aí, facultando dentro de você esse ensino, esse auxílio eficiente, as suas próximas encarnações, e já nessa, você não terá tanta aflição, tanta expiação, porque a sua mente está vibrando dentro da lei. Você está procurando isso. E posteriormente com a sociedade.
Então, Jesus Cristo vai em multidão. Então, nós iremos responder individualmente o que nós fizemos com nós, na família e na sociedade. Olha aí o projeto. E aí ela vai explicar. Às vezes, nós somos bons pais, bons filhos, mas somos maus cidadãos. E aí, o que acontece? Nós seremos atraídos pela pátria que nós merecemos. Então, por que não transformar esse Brasil numa pátria europeia, como diz? Porque a nossa visão é sempre o melhor, né? A Europa, né? Ou os americanos, né? Mas esse país é muito rico. E somente aqui nós conseguimos pensar nessas vibrações espirituais e nesses sentimentos que são permanentes, que irá nos oferecer na nossa partida uma vida melhor. E aí, dentro desses 3 aspectos, nós precisamos trazer, então, a realidade do auxílio eficiente. Ou seja, sempre estamos mergulhados na família, nós precisamos, então, avaliar como esse impacto da mensagem do Cristo está me favorecendo e como eu estou utilizando para transformar a minha individualidade e facultar na minha família uma família verdadeiramente progressista. Porque o que nós vemos aí, o tal progresso é retrocesso. É preciso que não nos confundamos. E a mensagem cristã, ela é clara. Valorização da família, valorização da vida, valorização da pátria e valorização da sociedade. Então, nós precisamos pensar sobre esses aspectos. O quanto nós estamos utilizando verdadeiramente o progresso dessa mensagem para facultar uma sociedade brasileira melhor. Porque ela é a soma dos indivíduos. Ela é a soma das vibrações do indivíduo. Se a sociedade brasileira ela é violenta, é porque ao longo das nossas reencarnações, ao longo dessa experiência que nós estamos aqui, somos violentos de alguma forma. Se ela é criminosa dentro do seu baixo escalão até o seu mais alto escalão, é porque nós cometemos pequenos crimes que se somam. Por isso que Emmanuel nos diz, qual é a definição de um criminoso? E aí ele reflete uma resposta belíssima. Qualquer um de nós descoberto. Então precisamos diminuir o crime na gente. E ir de encontro à multidão. Não fugir dos momentos festivos, sabendo se postar nessa realidade, porque Jesus estava lá. Não fugindo daquele café, embora se tenha, olha que dá um impacto, hein? A doutrina espírita dá um impacto. Eu me recordo que eu costumo tomar café todos os dias em uma padaria. E sempre tem um grupo de amigos. Quando eu chego, eles dizem assim, ó, vamos parar o comentário que o Tiago chegou. Mas eu não falei nada. Tiago é o defensor da família. Mas eu nunca falei, eu defendo a família. Não, é um aspecto que eles estão avaliando. Eu disse assim, ó, meu bom rapaz, eu não sou essa pessoa que você imagina que eu seja. Mas a gente não deve deixar de assumir a nossa responsabilidade, que estou buscando ser o melhor que eu possa. Compreendendo, então, um comentário ruim na fala, como é que nós vamos, então, fazer progredir a parte oral? O nosso português é tão bonito. Quando a gente pega os profundos oradores aí de 1980, 1970, aquele português tão belo, nós precisamos melhorar a nossa fala. Quais são as músicas que nós estamos escutando? O que nós estamos difundindo? Qual o processo de repetição que está na nossa mente? Olha só. O que tem nos atraído para facultar o auxílio eficiente. Olha como é que abre. Então, uma tomada de café com um amigo pode mudar o seu dia, ou mudar o dia de muitos, ou também pode prejudicar o seu dia e levar muito sofrimento. Um dia que nós acordamos de manhã com essa proposta aí de auxiliar
Porque aí nós começamos a se alimentar com a solidariedade. Isso dá alimento para nossas estruturas psíquicas. Então, já pensou a gente acordar hoje, Gato, assim, quem eu vou ajudar hoje? E mais um falar assim, quem eu vou ajudar hoje? E o outro falar assim, quem eu vou ajudar hoje? O auxílio ele se faz. E a gente vai perceber que o próprio universo responde sem os nossos esforços. Porque tudo provém de Deus, basta que a gente sintonize e discipline e tenha força e coragem, porque as virtudes, elas são conquistadas ao longo de muito esforço e de longo tempo. E não sabemos quando. Então, eduquemos o nosso pensamento, busquemos compreender aquilo que nós julgamos, que fala muito mais da gente. Observemos a nossa fala para então saber com quem nós estamos sintonizando, mas sem aquela imposição, aquela falsa disciplina que é misturada com rigidez, que nós dizemos que é disciplina e não é, mas sim uma compreensão leve da mensagem que nos leva a uma sintonia, a uma estrutura, a uma nova estrutura para modificar as nossas células, a nossa capacidade mental, a nossa mudança do nosso perispírito para se acostumar com a paz. Olha, a gente é tão assim desacostumado com isso, porque a gente diz assim, eu estou ficando muito bem, tá uma coisa estranha. Tá dando tudo certo, vai acontecer algo de mal. Por quê? As nossas estruturas espirituais, as nossas energias estão condicionadas a essas vibrações que nós trazemos. É como se você acostumasse a comer todo dia carne e tivesse que comer alface todo dia. Aí você não está acostumado. É por isso que nós queremos sempre reagir com ansiedade, com violência, etc. E quando a gente tem a paz ali que nos convida, a gente tem um conflito. Por quê? O nosso espírito não está acostumado com isso. E só iremos desenvolver isso indo de encontro com a multidão, fazendo uma reflexão da mensagem estruturada com Cristo e aprendendo com Ele e substituindo pouco a pouco o nosso inconsciente, para que nessa exteriorização do nosso inconsciente, com a mensagem que se reflete, a gente consiga pouco a pouco, de pensamento a pensamento, de fala a fala, de observação a observação, de vibração a vibração, ampliando a nossa capacidade de sentir a vibração amorosa de Jesus. Então, a mensagem inicial, que nos fala da parte introdutória do vinho de luz, condicionar as nossas estruturas psíquicas às energias salutares, é um trabalho que urge para que a gente, pouco a pouco, vai ampliando essas sensações. Imagine, os 20 minutos, 30 minutos que nós estamos aqui, olha como nós estamos nos sentindo bem. Vocês imaginem ampliar essa sensação ao longo do dia. Imaginemos ampliar ao longo da sua vida. Isso é possível. Basta que façamos a nossa movimentação interior e reformemos-nos intimamente. Aí nós iremos acostumar com a esperança. Ela vai se ampliar. Nós iremos se acostumar com a paciência, nada vai nos alterar. Nós iremos se acostumar com a fé radiante e com a caridade constante. E assim, nós iremos pouco a pouco, dentro da nossa família, renovando as nossas energias. E logo nós vamos para o nosso bairro, ampliando. E depois nós vamos para a nossa nação. E aí, tudo aquilo que a gente almeja, porque nós precisamos merecer para colher. Então, se você está reclamando do Congresso da nossa sociedade que ainda é criminosa, o que você tem feito para acolher a honestidade? Se a gente reclama da nossa saúde, o que você tem feito para acolher a harmonia do seu corpo e da sua mente? Se você reclama da pobreza e da injustiça, o que você tem feito para acolher a justiça e a posse do necessário para os vossos irmãos? Então a gente está sempre nessa prática exterior. Olha, recentemente mesmo, nós vimos aqui, um amigo me ligou e falou assim, Thiago, nós precisamos comprar uma caixa de leite não. Leite não custa absolutamente muito caro.
Falei, peraí, já que a gente faz palestra, né? E a gente pede as coisas, eu vou ver quantas pessoas eu vou pedir. Tem que ter cara de pau. Ué? Tem que ter cara de pau com Cristo agora. Porque o indivíduo vai lá, tem a cara de pau de pedir, né, a desonestidade. Não tem? Não, vou te pagar mais um pouquinho aqui, ó. A mulher tá passando sozinha na rua, ele tem coragem de cantar a mulher, sem saber quem é. Desrespeitando. Ele chega num ambiente, ele tem coragem de falar piadas que fazem mal à sociedade, denegrindo o outro, sem problema nenhum. Toda gente tem coragem de fazer tudo isso? Vamos ter cara de pau de pedir pelo bem. Sentamos aqui na porta de casa e pedimos. Ó, fulano de tal, preciso de uma lata não. Fulano de tal, preciso de uma lata não. Fulano de tal, preciso de uma lata não. Todos doaram. Conseguimos comprar mais de 17 latas para manter uma família. Nós estamos aqui fazendo referência àquilo que a gente faz, não. Estamos querendo dizer o seguinte, que quando a gente sintoniza para possivelmente fazer aquilo que interessa ao bem, seja em qualquer coisa, o universo conspira a seu favor. Se você também se colocar à disposição para fazer qualquer coisa ruim, o universo também vai conspirar contra. E a sintonia sua vai ser para fazer o mal. Então, se nós desejamos o bem, é preciso que tudo aquilo que nós tivemos coragem de fazer pelo mal, que nós tivemos muito, a gente responde o outro, levanta a mão ao outro, quer até brigar na rua com o outro. Por que não temos dificuldade de abraçar o outro, então? Então é isso que nós precisamos fazer. E é isso que a mensagem nos diz. E aí Jesus Cristo, de encontro com a multidão, ele vai de encontro com todo mundo, difundindo a nova ordem, que é bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados todos aqueles que sofrem injustiça em meu nome, bem-aventurados os brandos, não é? É isso que está ensinando em Mateus. Para posteriormente a gente colher essa nação, esse planeta de fraternidade. Então, como diz Emmanuel, lá no final do texto inicial da página do livro Vinha de Luz, o mestre recomendou, brilha a vossa luz. E aí ele faz a anedota ali embaixo, no complemento. Procuremos brilhar. Olha. E é isso, eu acho que eu já estou falando demais. 10h20 já. Então, cara, assim, depois eu tenho algumas observações que eu acho legal também para contribuir, mas eu queria ouvir seu Vando tem alguma coisa para acrescentar aí, seu Guzmão? Eu tenho para dizer para o Tiago aí que eu não gostei do assunto de hoje não, viu? Porque eu descobri, tem uma pergunta que o mundo faz, onde foi que eu errei, meu Deus? Né? Eu errei no passado, né? E agora tem que colher esse resultado. Ainda bem que eu tenho um amigo que me ama, que se chama Jesus, e ele me ajuda a vencer essas dificuldades. Né? Então, não gostei do assunto de hoje, não. Só jogou na minha cara. Mas aí, você vê o seguinte, quem vai fazer o seguinte, aonde eu estou procurando acertar? Agora muda a pergunta. Pois é, agora vamos mudar, né? Aliás, ao auxílio do invisível, né, nós temos mudado. Muito devagarinho, né, mas temos mudado. Não pode parar e nem retroceder. Tá? Isso aí. Mas, boa palestra, foi só uma brincadeira, viu? Eu sei, claro. E o que acontece? Você vê que é tão importante a sua fala, porque, às vezes, a gente também se apega a tudo isso que nós trazemos do passado. É importante isso. Isso deve nos impulsionar para frente. Gente, não será possível. Eu já sei o que é mal, eu sinto isso. Então, agora é o seguinte, é dar aquela passada devagar, como você diz. A dona Maria Modesto Cravo, ela diz o seguinte, nem a lerdeza da tartaruga e nem o imediatismo do ansioso. Então, deixa Deus cuidar da gente. Isso aí. É isso. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos lá. Miriam agora quer falar também.
Fala aí. Muito boas colocações, né? Eu vou falar assim, nós, né, já sabemos, porque a gente está nessa busca pela informação, né? Eu chamo ainda de informação porque ainda estou processando, não igual você, né? Gostaria de estar no mesmo nível, mas ainda não alcancei. De ter essa tranquilidade de ouvir uma outra mensagem, já está pronto para falar, né? Mas o que eu converso muito com meu pai e com meu marido é que você fazer o bem dentro da sua casa espírita, dentro do seu templo, isso é muito fácil. Você está ali dentro de um grupo, né, que está vibrando nos mesmos objetivos, tem espiritualidade que está ali preparando aquele lugar. Então, você ali não sofre tantas ações, né, tantos ataques, falar assim, né, espirituais, para fazer um trabalho no bem. O difícil é você fazer o trabalho no bem, difícil não, vou falar desafiador. É desafiador você fazer o bem dentro da sua família, né? Então, para a gente ter essa força do que nós temos dentro da nossa instituição religiosa, a gente vamos fazer o evangelho no lar, para nos fortalecer. Você, na sua fala, me remeteu ao meu início, que eu fazia o evangelho sozinha. E às vezes meu pai e minha mãe me davam uma força. E meu esposo chegou depois. E aí a gente só viu, igual você falou, foi crescendo. Aquelas energias boas eram para alguns instantes, e aquilo foi crescendo, o evangelho foi incorporando mais, né, com os membros da família. Hoje já fizemos o evangelho às 8 horas, né? 8 horas que começamos. A gente faz o evangelho 8 horas, né? Aí, ao término do evangelho, nós temos o estudo do evangelho de Mateus. A gente está buscando mais e mais dessas energias, mas que a gente realmente possamos colocar em prática. Porque meu pai, ele tem uma mania de falar, que ele já sabe o evangelho todo. Ele conhece de capa a capa. O negócio é praticar. Mas agora. O negócio agora é sentir. Ele fala isso. Ele fala que saber já sabe, o negócio é praticar. Então, eu estou aqui revendo algumas leituras. Eu já comentei de outras vezes o Boa Nova, né? Muito bom. Você estava falando, um juiz, né, que exerce mal a sua função, né, um militar, igual eu falei hoje com meu esposo, que a leitura tinha a ver, né, com o estudo, né, um militar que ele não faz o seu papel, que é manter uma sociedade, né, em equilíbrio, né? Essa função, por mais que seja profissão, é a contribuição dele para a sociedade funcionar como um todo, né? E quando você faz com amor, né? Você já está acrescentando algo seu ali, você não está fazendo isso só pelo dinheiro, né? Porque é insuportável você fazer alguma coisa só pelo dinheiro, se você não tem uma satisfação naquilo, né? E com isso eles vão ajudando o mundo a funcionar. Os políticos, igual vocês comentou. A gente vê muito político, nem tanto, mas a gente vê muita gente do bem, às vezes até sem religião. Né? Eu queria estar nesse patamar também, que ainda não estou, ainda preciso da religião para me mostrar o bem, para eu poder ainda estar naquela tentativa de acerta e erra, cai, levanta e estamos indo. Né? Aí a gente pensa o seguinte, quando eu li aqui o Boa Nova, o Levi, ele destrata alguns companheiros, né? Olha que Levi, um apóstolo, né? Também estava na luta lá, buscando as informações, né? Tirando do Cristo, e ele destrata um companheiro, o nome dele é Alessandro, que era aleijado. Ele falou, como tu podes ajudar no reino de Deus, né? Na construção do reino de Deus? Tu é aleijado. Ele falou assim na cara dura. Aí fala para o Acla, tu foste abandonado pela família, sobre sérias acusações, quer dizer, eles só apontando erro. E, né, o tal de Pafos, ele fala, e tu, cheio de aflições, o que você tem para doar para o reino, para a construção desse reino? Né? E Jesus depois vem com todo aquele ensinamento,
que Levi, aqui, ele estava naquela posição de publicano ainda, no meu entendimento, e ao final da lição, quando ele entende a lição do Cristo, porque a gente tem que fazer com amor, né? Amor, com carinho, a receber a todos, né? Todos têm algo para doar, né? Aqui, o que eu falo para o meu esposo, a gente não tem nenhum sabe o que, a gente está na tentativa de ser estudiosos da doutrina, porque os sábios mesmo, eles já mandaram as informações para nós, sabe? São eles, esses livros estão aqui, isso aqui, como diz o Haroldo, isso aqui é o nosso GPS, né? Se você quer se perder, é só não seguir isso aqui, mas se você seguir isso aqui, você vai chegar no lugar certinho. Entendeu? E Haroldo tem outra fala, que ele diz assim, é nas pequeninas coisas que a gente faz grandes acontecimentos, grandes eventos. Então, a soma de uma coisa pequena aqui e outra ali, né? Quando isso vai se somando, a gente vê a imensidão que é. E, em outro momento, uma companheira, né, do apoio fraterno aos dependentes químicos, ela fez uma leitura que ela falou assim, que o mar, né, ele tem essa imensidão toda porque ele teve a humildade de estar abaixo para receber as águas dos rios, né, e da chuva, e cada gotinha que entra naquele lugar é que forma o mar. Então, que a gente possa aprender com o Levi, né? Porque eu estou, assim, na luta, estou mais para o lado do Levi antes da reforma, né? E espero estar mais para o final da mensagem, quando ele abraça e chora o Alessandro, pedindo, né, perdão, porque todos temos contribuições a dar, né? Porque o importante é auxiliar o irmão, ajudar ele a compreender, mudança de atitudes, igual você falou, que a gente vive o tempo todo. Então, vamos vibrar coisas boas, né? Nas pequeninas coisas, né? Lembrei aqui que, igual você falou do seu amigo, aqui eu fui chamada a atenção um tempo atrás pelo meu filho. A gente tinha um hábito de ouvir Bezerra da Silva. Povo carioca, você sabe como é que é, né? Aí eu escutava muito Bezerra da Silva, aí meu filho falou assim, mãe, você escutando essa música, eu falei assim, o que tem nada demais? Mãe, ele tá falando sobre essas coisas ruins, não sei o que. Eu falei, não, ele não usa. Eu fui logo defendendo o Bezerra da Silva. Não, ele não usa. Ele tá falando aquilo que ele vê, que acontece lá no bairro dele. Mas como eu fui chamada a atenção pelo filho, aí eu respirei fundo, eu falei, não, ele tá certo. Né? Olha como a gente aprende um com o outro, né? Quando a gente reconhece, né? E tem a humildade de aceitar a lição. A gente recebe lição de todos os lados. Muito obrigada. Você vê que o espiritismo ele é muito amplo, né? Porque o que acontece? Às vezes até essas referências da nossa cultura vai falar dos problemas sociais, né? A intenção de estimular isso. Mas vê, a única música no nosso planeta que se começa a aproximar da música celeste está escrita em obras póstumas. É a música erudita. Né? É a música clássica. Mas nem todos aqueles que estão na música clássica são pessoas moralmente elevadas. Então a gente precisa tirar o joio do trigo, né? Para entender sobre esses pontos. Agora você falou da caridade. Né? Então o ato para automatizar, né, e desenvolver isso na gente é ir de encontro com a multidão e compreendendo todo esse sofrimento. Para a gente chegar no nível, como diz o Emmanuel, vejamos bem, é fácil você levar uma caridade material. Aí a gente precisa exercitar isso para a gente chegar no outro nível. Qual que é o nível? Quais são as emoções que nós estamos doando para o outro? Então, o ato da caridade, você exercita fisicamente. Para posteriormente, nesse esforço, você desenvolver mentalmente fluidos, energias, para que o outro que tem essa necessidade de amor, de carinho, você doe essas vibrações. Então, a gente está doando caridade, tudo bem. E quais vibrações está doando? Por que as pessoas iam para Uberaba? Somente ficar lá sentado. Pessoas de todo nível social. Principalmente as ricas. Porque aquilo que alimenta a alma. A energia.
Por que as pessoas procuravam Jesus? Porque o mundo não tinha a oferecer. É isso que a gente precisa chegar nesse nível. Para que as pessoas cheguem perto da gente e se sintam bem. Para que a gente chegue perto das outras pessoas também se sintam muito bem. E é esse que é o nosso ponto. E a gente modifica isso com esse auxílio. Vejamos bem que a mensagem era muito bela, né? Porque auxílio todo mundo pode dar. Mas o auxílio eficiente é para poucos. Aí eu queria aproveitar a sua fala, né? Pra gente. Já estou partindo final, que pena. Mas pegar a sua fala, porque ele fala assim, auxílio eficiente, né? Aí a gente vai lembrar, né, nos nossos estudos, né, o que era assentar-se naquela época. Era uma postura, né? Assentar-se, Jesus foi assentar-se. Era uma postura dos sábios hebreus, né? Dos rabinos, dos mestres, né, religiosos, quando ensinavam. Mas Jesus veio com a proposta da eficiência, né? Quando o próprio de auxílio eficiente, o próprio Emmanuel aqui do Vinha de Luz, ele trata disso um pouco para a gente, né? Da eficiência que nós estamos fazendo aqui agora. Olha a tamanha da eficiência. Até hoje nós estamos indo para aquele sermão do monte, né? Sim, nem chegamos ainda. Nós estamos no sermão do monte. Olha a eficiência de anos para cá. O que ele ensinava lá, a eficiência. Não se perdeu de tão eficiente era o sermão. Terezinha Oliveira, né, aquela escritora conhecida, que já não está entre a gente, né, que é palestrante também, incansável divulgadora, ela falava para a gente que o sermão da norma de vida cristã, né, ela deve ser digerida, né, por nós. Né, Pastorino também, né, o outro também, Carlos Torres Pastorino, né, que dedicou o estudo da doutrina espírita, né, ele também dizia que esse capítulo da Boa Nova, né, do Evangelho, ele deveria ser lido de joelhos, né, por nós, né, lido de joelhos diariamente e vivido intensamente. Ele diz isso para a gente. Então, olha a importância, olha a eficiência, né, desse auxílio que Jesus, ao nos ensinar. Naquela época, nós não tínhamos a compreensão que nós estamos tendo hoje, né? Nós estávamos no aprendizado, né? Nós, naquela época, nós éramos a multidão. Né? Então, outros se assentaram, mas não foram tão eficientes, né? Como Jesus veio para a gente, graças a Deus. Veio para a gente com essa eficiência. Eu gosto de pegar essas coisas porque a gente vai analisando a história, né? É verdade. Esse histórico para a gente, né? Sentar um monte, junto com a multidão, né? E trazer um ensino eficiente. Que nós apedrejamos naquela época, né? Porque nós fazíamos esse maluco aí, rapaz. Né? Hoje nós estamos aqui, ó, a eficiência. Na evolução, fomos evoluindo. Né? E você vê, isso aí, você vê que é tão profundo que é o seguinte, você pegar ali a descrição de Mateus, João, Marcos, né, etc., Jesus ia para o templo, aquele monte de gente, sabia as passagens de Isaías, tudo, falava, e era expulso do templo, tinha que sair correndo depois, mas não deixava de dar o ensino, e ele não se amargurava, né? Ele continuava, saía do templo e continuou a sair a curar. Então ele saía dali e continuava trabalhando, tá nem aí, né? Pela questão do que as pessoas pensavam, do que elas achavam. Mas ele tinha um compromisso de difundir a ideia e praticar a ideia. A gente vai na teoria, se magoa na casa espírita, briga com não sei quem, e depois a gente fica trancado dentro de casa. Por que eu passei aquilo lá, não sei o quê, né? Então a gente está nesse período ainda dos fariseus discutindo sobre verdade, se Chico foi Kardec, né? Bezerra acreditava no Jesus que não tinha corpo, né? Então assim, e nas teorias, né? E deixando de atender a esse progresso, né? E, enfim, e é para essa parte que a gente tem que buscar, porque a verdade, no final do tempo, ela não apenas vai te conduzir a um estado de felicidade, se você não aliar ela a um sentimento. Então, se a teoria nos diz uma coisa e a nossa prática está distoante dessa essência, nós não teremos paz. É verdade. E é isso, né? É verdade. Mas que bom, gente. Olha,
melhorando cada vez mais, nosso estudo está aguçando mais a vontade de estudar, né? Tá muito bom, né? A gente, por conta do tempo, né, de gravação mesmo, também nós temos que encerrar, né? Apenas vou dar uma passada, se quiser fazer as considerações finais, para a gente fazer a prece de encerramento, né? E aguardar a próxima oportunidade, porque nós vamos, se depender de mim, nós vamos ficar estudando, né? Então, vou passar. O Diego, eu sei que você está com o governo no sonho e mais. Se quiser falar, pode falar. Se não, você sinaliza para a gente através do chat. Está com problema. Deixa eu pegar aqui na comunicação. Mas que bom que você acompanhou a gente aí. Né? Eu vou passar então para o seu Vando fazer a consideração final dele aí. Bom, eu quero deixar 2 frases minhas. Se alguém disser que foram eles que fizeram, não, é minha. Espiritismo é como matemática. Não importa a religião. Todos precisamos saber. E a segunda frase, também de minha autoria, é: não podemos ser religiosos camaleão. Com a cabeça dizemos que sim, mas com a cauda, que é a nossa atitude, a gente diz não. Tá? São tudo frases minhas, para vocês gravarem. Tá? E você pode até, viu, Tiago Jacó, botar no seu arcabouço mental. Você. Depois da próxima estudo eu vou contar do José Grosso Espírito, que ele define um espírita. Deixa que na próxima eu guardo. Deixa para a próxima, né? Então, gente, muito obrigado a ele. Miriam. É só agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de estar com o Thiago de novo. E, assim, é uma bênção para mim receber essas iluminações na parte da manhã do nosso dia. E no decorrer dessa semana, lendo o livro, né? Eu vi, assim, que os que são iluminados não é porque possuem luz, não. É que fazem o outro acender a sua própria luz, né? Então, os iluminados acendem as luzes dos corações em volta, que é o que o Tiago falou o tempo todo hoje na nossa lição. Ajudar o próximo, que ele possa ter consciência, né, de tudo que passa com ele, para ele poder mudar de atitude, né? Vibrar de uma forma diferente, vibrar na energia do amor. Que esse livro, Boa Nova, Jesus fala para nós que as 2 armas que ele deixa para os apóstolos é a alegria e o amor. O trabalho do Cristo é esse. Então, se a gente está numa outra energia, aí é uma imperfeição nossa. A gente tem que sacudir, levantar, vamos orar, vamos fazer uma leitura, vamos mudar essa energia, né? Então, lembrando que o jugo do Cristo é suave. Se está pesado, tem alguma coisa errada. Eu falo assim, a gente está fazendo alguma coisa ao contrário, né, Tiago? Verdade. Por isso que pesa, né? E tem uma mensagem que rola muitos anos aí, quando a gente olhar para a areia da praia e ver 2 pegadas só, não vê 4, né? É porque a gente está sendo carregado no colo, né? Isso aí. A gente nunca vai estar sozinho, a gente está sempre parado. Essa é a certeza que eu tenho. Tenho certeza que a força do bem sempre é a maior, sempre vai sobressair da força da ignorância, né? Não do mal, mas sim da ignorância. E vamos caminhando. Estou aprendendo muito com você. Com todos vocês. Tiago, à vontade para você finalizar as suas últimas palavras. Se eu pudesse deixar alguma coisa, eu deixaria aquela mensagem dos benfeitores amigos que está contida nas obras kardecianas. Você é a razão da sua felicidade e também da tua dor. Persevere um pouco mais na alegria e no amor. Entenda as verdades do universo, mergulhe dentro de ti. E quem sabe, abrindo as portas e a janela da intimidade, Jesus Cristo possa lhe fazer sorrir. De pensamento a pensamento, de ato a ato, a gente consegue encontrar a bondade. Se espelhando
nas partituras bem claras da caridade. Paz, caridade e fraternidade. Eis a bandeira que nós precisamos iluminar. Ordem e progresso é que o Brasil nos pede para a gente sonhar. Muita paz, meus irmãos. Obrigado, Tiago. Obrigado, Silvano. Diego já falou que agradeceu muito, né? Diego mandou no chat aí que não vai falar, mas agradeceu muito. Miriam também veio a falar dela. Eu, finalizando, acho interessante que foi falado hoje, né? Essa eficiência que Jesus deixou de auxílio. A gente que já está um tempinho aí andando pela doutrina, fui presidente de casa espírita, vice-presidente de coordenação, tem hora, né, que a gente está, igual eu estou na coordenação da casa espírita aí, né, que é considerado até grande, a gente pensa até com desavença sair e tudo mais, mas a gente tem que pensar no próximo, trabalhar para Jesus. Essa frase eu ouvi de uma companheira espírita uma vez, e também ouvi de uma entidade espiritual, no tratamento espiritual que eu coordeno essa área, dos tratamentos espiritual, né? Que ele foi falar comigo assim, vamos trabalhar para Jesus, vamos esquecer os problemas, porque trabalhando para Jesus, nós estamos trabalhando para o próximo. É isso que ele quer, que nós trabalhemos para o próximo. Né? Então, quando nós estamos aqui estudando, estamos tentando nos melhorar e tentando ajudar, conforme o Tiago bem falou, de nós sairmos um pouco e procurar ajudar e fazer o seu melhor, ser eficiente, nós estamos trabalhando para Jesus. Né? Então, é isso que nós temos que fazer, nós não sermos egoístas. Não sermos egoístas no sentido de que, eu falo isso nas reuniões do DI, né? Da casa que estou. Nós aprendemos para nós. E, às vezes, não temos tempo para ensinar ao próximo, humildemente, uma multidão que ainda precisa de alguém para estar aí até eles ensinar alguma coisa. E por isso, quando eu estou no ESD, ajudando outras casas espíritas, falando nas casas espíritas, eu estou cumprindo isso. Eu estou ensinando, ajudando, aprendendo e ajudando. Né? Isso aí. Então, eu deixo isso como mensagem final para a gente. Eu vou fazer a prece final, né? E vamos encerrar, tá bom? Então, elevemos nossos pensamentos nesse momento, agradecendo ao Pai Maior, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos secundaram e nos auxiliaram no dia de hoje, para que tudo ocorresse tranquilo no nosso estudo do Evangelho de Mateus por Emmanuel. Que Jesus possa iluminar cada um de nós ao estudar, para que possamos bem aprender e bem difundir aquilo que estamos aprendendo, auxiliado, é claro, pela espiritualidade maior. Obrigado, Mestre amado, pelo dia de hoje, nessa manhã maravilhosa, e que possamos, ao difundir, vibrar para que aqueles que vão ouvir, que vão assistir, possam também ter o mesmo sentimento de paz que cada um de nós aqui esteve. Abençoe os lares de cada um, que todos vivam harmoniosamente em suas famílias e que possam continuar caminhando no serviço do bem, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, obrigado a todos. Encerramos mais um estudo nosso, né, do Evangelho de Mateus por Emmanuel. Que venhamos outros estudos, né? Para mim está muito bom, pedir para todos também, e que Deus nos abençoe, né? Valeu, gente. Tchau. Tchau, todo mundo. Diego também. Obrigado, Diego.